Ligou. Aqui fica soltando. Boa noite. Estamos numa noite especial, porque vamos ter uma aula inaugural com a professora Maria Cristina Vicembar, né? E o tema, todo mundo está conseguindo visualizar, a escritura subalterna e atlântica de Teodora Cunha Dias, São Paulo, década de 1860. Né? Então, com o maior prazer e emoção, né? Apresento a professora Maria Cristina para a sua aula inaugural. Eu fiz um pequeno histórico, né, que eu depois dividi com a Marina, né? Então, a professora Maria Cristina, ela formou História aqui na USP, né, e aqui também realizou seu mestrado e seu doutorado, depois fez pós-doutorado na Unicamp, não é isso? Sim. Né? E, atualmente, né, ele é professora livre docente e no processo de aposentadoria. Né? Isso a gente... E ela sempre esteve ligada aqui na USP a um dos temas mais requisitados e mais importantes que a gente vem reivindicando há algumas décadas, é da história da África e dos afros brasileiros. Né? Então, é a África e a América. Né? Eu, especialmente, agradeço muito a Cristina, sempre me recebeu muito bem, porque eu entrei depois dela. E, em um determinado momento, ela me convidou para ir para Moçambique, no projeto dela, para ir para Maputo, né, para a Universidade Eduardo Mondlane. E eu fiquei tão emocionada que abracei muito ela, de agradecimento. E passei um mês em Moçambique. Fiquei com medo de atravessar o Atlântico para chegar no Índico, né? Mas foi uma viagem maravilhosa. Né? Conheci o outro lado do mundo, graças a Cristina. Então, eu agradeço muito a ela, essa oportunidade. E ela sempre me ajudou muito na parte de ensino. Ela viaja com os alunos para os quilombos, fizemos junto com ela, né? As alunas que viajaram com ela, um material didático só sobre o que significa o trabalho das mulheres nos quilombos. Tá? Então, eu agradeço muito a Cristina. Né? Vamos sentir muita falta dela, mas ela volta, né? Sim, continua. Continua, tá? E vou passar a palavra para a Marina. Obrigada, Cristina. Bom, boa noite. Eu queria agradecer a Antônia de ter me dado essa oportunidade de falar um pouco aqui no dia que a minha colega está sendo homenageada pelo nosso departamento. Os livros que a Cristina publicou, né, são super importantes para a área, né, Os Sonhos Africanos, Vivências Ladinas, Escravos e Forros em São Paulo, 1850-1880, Práticas Religiosas, Errância e Vida Cotidiana no Brasil, finais do século XIX, inícios do XX, Saberes, Práticas e Escravidão nos Circuitos e nas Narrativas do Atlântico Sul, séculos XVIII e XIX, isso são as publicações. Antônia já falou do trabalho que ela faz com os alunos nos quilombos, que é uma coisa absolutamente excepcional aqui para a nossa formação dos nossos alunos. Queria ressaltar esse aspecto de formadora que a Cristina tem. Né? Então, fui olhar no Lattes dela, 10 dissertações em andamento no momento, e dissertações e teses, sendo que ela diz que são 12, tem 2 clandestinas, 19 mestrados já defendidos, 12 teses já defendidas, pensando que é uma carreira relativamente curta na universidade, né, num tempo curto. Então, esse aspecto de formadora que a Cristina tem, importantíssima para a nossa área, que é uma área nova, né? Então, a gente se orgulha muito desse aspecto de estarmos contribuindo para isso. O lado da Cristina, da Cris, né, de estar à frente de grupos de estudo de alunos, então essa coisa agregadora que ela tem de juntar os alunos em torno dela também, eu gostaria de destacar isso. Então, os projetos que coordena, e a Ana Gertrudes de Jesus do momento, né? E queria chamar a atenção para coisas que eu vivi com ela no departamento, né, que são mais as coisas que a gente fez juntas. Entramos praticamente juntas, eu entrei em 2001, a Cris entrou em 2003, a Leila estava aqui desde 89, 98, então nós três, na verdade, formamos essa área de África na universidade.
Hoje já temos o orgulho de estarem nossos alunos entrando no Museu Paulista, aqui mesmo no departamento, e estão aí pelas universidades do Brasil afora. Mas a importância do diálogo nos projetos, né? Desde que eu entrei aqui, ou desde que a Cris entrou aqui, a gente sempre esteve muito próxima no desenvolvimento de projetos. Então, primeiro um projeto com o Rafael e o Zeron, que a gente discutia muito. Depois, o projeto piloto, o projeto temático Dimensões do Império Português, que o Pedro também fazia parte, que foi um projeto importantíssimo no departamento, também tinha 100 pessoas num determinado momento, e a gente fazia parte do núcleo de religião, que também foi um núcleo importante, porque chamou a atenção do aspecto desse aspecto do campo religioso na construção do Império Português, a importância do campo religioso. Isso acho que foi uma contribuição que o nosso núcleo, que era eu, a Cris, o Adoni e o Zeron, de novo, e principalmente também a linha de pós-graduação em Escravidão e História Atlântica, né, que a gente também instaurou, e que foi uma linha de pós-graduação que foi muito dinâmica, que funcionou durante algum tempo, com conferências mensais e debate dos alunos, e era um grupo grande, né, juntava nós, Rafael Marquesi, Marilena Machado, Zeron, teve um momento até que o Bacelar também estava junto. Então, era um momento de ebulição, né, de troca entre algumas pessoas do departamento, que foi, para mim, importantíssimo, e do qual, né, a Cris fez uma parte muito presente, né? E tenho certeza, né, a gente vê pelo que ela está falando e vê a personalidade dela, que ela está se aposentando, mas ela não está deixando o departamento. Quem tem 12 orientandos no momento não vai se desligar do departamento tão cedo, né? Então, vai ser muito legal, acho que, para ela poder desenvolver as coisas de uma forma mais conforme os interesses individuais e não os compromissos institucionais, e a gente não vai perdê-la. Mas eu queria só deixar aqui o meu testemunho, né, de como foi bom e frutífero essa convivência nesses anos todos com a Cris. E a gente vai sentar lá para assistir. Eu não sei como é que é. Não? Sim. Bom, queria agradecer muitíssimo essa oportunidade, né? Queria agradecer a Antônia e a Marina por essas palavras tão generosas e por essa recepção, mas quero agradecer principalmente ao departamento por ter dado essa oportunidade de eu estar aqui nessa aula inaugural, né, da nova turma de alunos e alunas da graduação de 2024. Né? Queria agradecer muitíssimo a presença dos meus queridos colegas, né? E não vou nem mencionar o nome, porque, né, não consigo, né? Mas agradecer vocês e agradecer alunos e alunas, né, que estão ingressando, alunos e alunas que me acompanharam durante esse tempo todo, né? E meus parentes, meus amigos que estão aqui. É, de fato, uma plateia muito generosa e muito gostosa, né, de falar para vocês. E quero agradecer especialmente aos meus parceiros do grupo de pesquisa Ana Gertrudes de Jesus, Mulher da Terra, e com quem eu tenho e tive a honra de compartilhar, né, discussões, pesquisas, reflexões e principalmente muito afeto. Né? Acho que o que move o ANAG, né, como a gente chama, é esse oceano de afetos que a gente vai trocando. Né? Desde 2009 é o grupo que me acompanha, é o grupo com quem eu discuto e converso e às vezes a gente toma cerveja, viaja juntos, então é um grupo muito especial. Né? Eu vou ler no começo, até passar a minha
o meu nervosismo e depois eu consigo me livrar um pouco desse papel, né? Mas devo dizer que é uma honra e, ao mesmo tempo, um desafio que eu enfrento agora, depois de cerca de 20 anos, mais ou menos, que eu estou aqui no Departamento de História, né? Eu estou me afastando parcialmente, como a Marina disse, né? Eu fico com a pós-graduação, eu fico com a optativa, eu fico com as viagens que ainda não tenho condições de largar, porque são muito prazerosas para mim, né? E eu estou há mais tempo no Departamento de História, ou seja, o departamento é quase a minha casa, né? Eu entrei no departamento nos finais da década de 1960, começo de 70, né? Eu entrei em 1967, 1968. Depois eu fiz aqui, né? Então fiz a graduação aqui numa época muito movimentada e muito interessante em termos de formação. Depois fiz aqui o meu mestrado, depois fiz o meu doutorado, né? E a partir de 2003 eu ingressei como professora de História da África e de História dos Afrodescendentes nas Américas, né? Junto com a Marina e junto com a Leila. Então, é uma história muito comprida, né? E uma ligação muito grande que eu tenho com esse departamento, né? Por isso mesmo, ou seja, por me sentir muito à vontade, né? E muito em casa, que eu resolvi escolher, não é, como temática dessa aula essa figura que tem acompanhado durante o tempo, que é Teodora da Cunha Dias, não é? Então, tomei a liberdade, eu sei que algumas pessoas já conhecem a Teodora, não é? Mas achei que seria uma temática interessante para eu trazê-la de novo, né? Eu estava pensando hoje, alguns estudiosos se especializam em Machado de Assis, outro em Dom Pedro, outro em Lênin, e a minha especialidade, não é? Se chama Teodora da Cunha Dias, não é? É com ela que eu convivo e com ela que eu penso, não é, o tempo todo, e é com ela que eu tenho os meus compromissos, não é, como historiadora social, e eu acho que é isso o mais importante, não é? Ela faz parte dos meus horizontes de pesquisa, de reflexões, inspirou direções e principalmente meus compromissos, como eu já disse, como historiadora social da escravidão, do pós-abolição, interessada em arquivos e nos grupos subalternizados da história. Eu escolhi a africana para tema dessa aula também pelo fato de que a sua história ilustra a África no Brasil. Ou seja, a importância de recuperar uma história marcada pelas referências e pelas matrizes africanas e principalmente pelas matrizes diaspóricas. Eu convivo com Teodora da Cunha Dias desde os primeiros tempos de mestrado, quando eu encontrei no interior de um processo criminal depositado no Arquivo Público do Estado de São Paulo as cartas que ela mandou escrever a seu marido, a seu filho e ao seu senhor, nos finais da década de 1860. Desde então, elas me acompanham e vão ganhando novas dimensões de interpretação, né? Como se elas tivessem camadas e camadas de significados que, de alguma forma, eu vou, né, trabalhando e vou percebendo, né? A experiência de Teodora foi central no meu mestrado e no livro que, sob a sua inspiração, teve como título Sonhos Africanos, Vivências Ladinas, Escravos e Forros em São Paulo. Continuou ditando direções com o meu trabalho de doutorado sobre as religiosidades da época do pós-abolição e depois reapareceu quando participei de um programa de pós-graduação de História da Educação e pesquisei a questão da escrita entre os grupos subalternizados da sociedade brasileira. Vai mudar? Ela está... Bom, então, quando participei desse programa de História de Pós-Graduação em História da Educação, né, e trabalhei essa questão da escrita nos grupos populares da sociedade brasileira. E, por fim, quando eu fiz o meu caminho em direção ao continente africano e ao estudo das sociedades subsaarianas pré-coloniais e da diáspora africana no mundo das Américas, né?
O título que eu dei nessa conferência, ou nessa apresentação, desculpe, foi inspirado em duas referências que eu devo mencionar. Em primeiro lugar, o estudo de Helena Pérez sobre Carolina Maria de Jesus. Helena apresentou uma conferência, acho que em Berlim, em 2014, e o título da conferência era Detalhes da Expressão Criativa em Perspectiva Atlântica, o universo afro-euro-americano nos manuscritos de Carolina Maria de Jesus. Um estudo no qual a historiadora equaciona as obras de Carolina como experiências literárias criativas que vão além da favela e chegam até o Atlântico. E, logicamente, fui mobilizada também pelas reflexões pioneiras, escritas e visuais de Beatriz Nascimento, sobretudo quando ela diz no documentário de 1989, Sou Atlântica. Embora não excepcional, Teodora é, antes de tudo, uma figura extraordinária, que traduz a resistência de mulheres que, tal como ela, africanas escravizadas, conseguiram transformar a sua condição e ampliar os limites impostos pela sociedade escravista, patriarcal e racista. Mas não acredito que ela seja a única. Ela foi capaz de equacionar suas lutas e seus desejos, que é isso que eu vou tentar mostrar na palestra de hoje, mobilizando os recursos de que dispunha para ir atrás deles. Recuperar a família, vendida em separado, atingir a alforria e voltar à sua terra na África. Mais do que isso, expressou nas cartas ditadas uma visão de mundo da escravidão e da liberdade, marcadas por sua trajetória atlântica e diaspórica. E, por fim, na tragédia da impossibilidade de atingir os seus objetivos, e principalmente de não ter conseguido remeter as cartas, que era o que ela desejava, né, nos deixou um legado impressionante. Considero que as cartas são documentos excepcionais, e aqui eu uso o termo excepcional no seu sentido estrito, né, entre as fontes da escravidão, comparável, em certa medida, com as autobiografias de escravizados e escravizadas que vêm sendo trabalhadas nos últimos tempos. Mas vou começar agora com Teodora. A história da Teodora tem como cenário a cidade de São Paulo na segunda metade do século XIX. As imagens que trago são de autoria de 2 fotógrafos e de um higienista botânico que viveram na São Paulo na época, Militão Augusto de Azevedo, Vicenço Pastore e Frederico Roene. Caracterizados como fotógrafos do cotidiano, registraram cenas dessa cidade provinciana, onde os trabalhadores eram, em sua grande maioria, homens e mulheres negros. Uma cidade negra e escravista, cuja história é necessário recuperar, evidenciando os silêncios dos estudos mais tradicionais e caminhando na contramão da ideia de uma cidade exclusivamente de bandeirantes e depois de imigrantes. Pois, como nos ensina Michel Trouillot, a história é feita de menções e de silêncios. Na imagem de Militão, na tela, temos a foto da Rua da Esperança, na zona central da cidade, rua que ligava a região da atual Praça João Mendes com a Catedral da Sé, caracterizada por uma diversidade de construções, igrejas, sobrados da elite paulistana, casas de negócios de várias nacionalidades, rua onde ficava a repartição da polícia e a cadeia, e, junto a elas, pequenas habitações e moradias coletivas em que viviam quitandeiras, pedreiros, africanos e africanas livres, escravizados e forros. Na tela, as figuras das mulheres aparecem desfocadas. O Júlio reclamou um pouco quando fez o cartaz dessa imagem desfocada, né? E imagem desfocada, em parte, por conta das técnicas fotográficas, né, de Militão, na época, né, mas também extrapolando o seu sentido, né, um desfocar que também tem a ver com o obliteramento dessas figuras na história da cidade, não é?
Na década seguinte, a imagem de Militão, elas continuavam aí. Os processos criminais, base das minhas pesquisas sobre as dinâmicas sociais de São Paulo, indicam a presença de figuras de quitandeiras africanas. Na Rua da Esperança, diz um dos processos, não é? Número 4, moravam em 1877 a forra Isabel Maria da Conceição, quitandeira, natural da Bahia, e a africana Francisca de Paula, de 50 anos, que relatava: achando-se no Largo da Sé, com sua quitanda, estando perto dela Branca Maria, viu aproximar-se dela João Congo, seu marido, que a lançou ao chão. Assustando-se com isso, tratou de retirar-se logo para o pátio do colégio, onde, por haver espetáculo, vinha vender sua quitanda. Disse mais que estavam presentes uma quitandeira de nome Ana, que foi escrava do falecido Dr. Cabral, e Isabel, que foi de Dona Joana. Um processo de 1877 depositado no arquivo de São Paulo. A intenção maior dos meus trabalhos sobre São Paulo foi sempre de reconstituir a movimentação da cidade a partir da perspectiva dos setores despossuídos da sociedade, em suas figuras múltiplas e variadas na segunda metade do século XIX e inícios do século XX. No entanto, à medida em que as pesquisas iam se desenvolvendo, em ambos os casos, ou seja, tanto no mestrado quanto do doutorado, as personagens femininas acabaram por se sobressair em suas lidas cotidianas e nas suas argumentações. As imagens na tela são de Vicenço Pastore, documentando as quitandeiras vendendo seus produtos à beira do Tamanduateí, em 1910, e numa situação similar à foto de Roene, do Serviço de Higiene de São Paulo, registrada no Mercado Velho de 1920. São indícios visuais que orientam a necessidade de se retirar as mulheres da sua invisibilidade histórica, recuperando sua agência e seu protagonismo na história da cidade, em suas lutas contra a escravidão, contra o patriarcalismo e revisando, a partir delas, a história androcêntrica e elitista da cidade, buscando vencer aquilo que fala Anne McClintock em Coro Imperial. Suas genealogias são rotas. Seus nomes, como o de seus filhos, lhes são roubados. Facilitam o enredo, mas apenas como veículo e não como agentes. McClintock, 1995. Bom, como eu disse, a história de Teodora da Cunha Dias e o conjunto de cartas que ela nos legou fazem parte de uma investigação iniciada em 1867 sobre um crime de roubo realizado na casa onde moravam a escravizada e seu senhor, o cônego José da Terra Pinheiro. No decorrer das investigações e do próprio julgamento, aparecem informações sobre os envolvidos e as suas trajetórias, principalmente sobre as relações mantidas entre a africana e seu parceiro Claro, que também era conhecido por um nome social, Claro Antônio dos Santos. Ele era pedreiro e carpinteiro, escravo de ganho, e, na ocasião da abertura do processo, encontrava-se foragido. Recupera inicialmente a qualificação da africana. Respondeu chamar-se Teodora, ignora sua idade, que representa ser 50 a 60 anos, casada com Luiz, que se acha vendido em Campinas, filha de Balanger, carpinteiro, ignora o nome da mãe, ambos da Costa, Conga, natural da Costa, escrava do ofendido, cozinheira, não sabe ler nem escrever. Em seguida, não é? Nos interrogatórios feitos a ela, Teodora explicitou a maneira pela qual conheceu Claro e o papel que ele desempenharia como escriba em suas lutas. Respondeu que, uma vez vendo de um armazém na rua de São Gonçalo, em uma casa dos fundos dos remédios, a qual estava sendo assoalhada por Claro, viu que ele escrevia, e, por isso, dando 6 vinténs, a respondente pediu-lhe que ele escrevesse uma carta para o filho e marido da respondente e que ainda escreveu outras. Em outro trecho do processo, ainda perguntada sobre as circunstâncias, não é, pelas quais conheceu Claro, respondeu de o ver reparando tábuas no terreiro da casa dele, no Remédio,
com um papel na mão, na ocasião em que a respondente passava pela rua para ir fazer compras. Perguntada se costumava ir à casa do cônego Fidelis, respondeu que costumava até há pouco só. Fazer o quê? Respondeu que com papel para lhe ensinar a como ler e escrever. Quantas cartas mandou escrever por Claro? Respondeu que 5, tendo dado a ele 6 vinténs. As cartas foram anexadas como prova de uma possível cumplicidade da africana no crime de roubo, mostrando que, na perspectiva das autoridades policiais e da sociedade, o simples fato dela ter dinheiro, almejar a alforria e ter encomendado as cartas colocava a africana sob suspeita. Foram localizadas em vários lugares da cidade e reunidas no processo e, desde então, permanecem no seu interior. Isso quer dizer que não foram enviadas a quem de direito lhes cabia. E aqui é a base do meu compromisso com Teodora. São, ao todo, 7 cartas, 2 delas escritas por escribas sobre os quais não existem informações. Uma primeira endereçada ao marido de Teodora, chamado Luís da Cunha, cujo destino ela é desconhecida, e a segunda ao senhor da escrava, o único que, de fato, recebeu e leu, supostamente leu a carta. As demais 5 foram escritas por Claro, 4 ao marido de Teodora e uma para o seu filho, cujo paradeiro lhe era também desconhecido. Né? Antes de entrar no conteúdo das cartas, que é o mais importante, o mais punjante, né? Porque são cartas impressionantes, né? É preciso considerar essas múltiplas mediações, né? Do lugar das cartas até chegarem até nós, né? E mediações que estão implicadas na própria elaboração das cartas, mas também na forma pela qual chegaram até nós. A presença dos escribas, né, 2 ou 3 no caso, e todas as suas interferências. O fato de que se transformaram em peças processuais, ou seja, na investigação e no julgamento como prova da possível cumplicidade de Teodora, a presença de autoridades que presidiram as investigações e, por fim, o seu arquivamento na repartição do Arquivo do Estado de São Paulo, na coleção Processos Criminais de São Paulo. Né? Aqui nessa primeira carta a gente vê o carimbo do arquivo, a assinatura do delegado de polícia, ela dentro de com uma numeração que é a numeração do processo, ou seja, todas as mediações que, de alguma forma, têm que ser consideradas quando a gente avalia historicamente essa documentação. Não é? É importante dizer que existem 2 personagens importantes na condução do processo. O primeiro personagem é Francisco Maria de Souza Furtado de Mendonça, chamado de o conselheiro delegado, lente da Faculdade de Direito, e que foi delegado de Polícia de São Paulo por muito tempo, e atualmente nome de rua, Conselheiro Furtado, e junto a ele o perito ligado à Polícia de São Paulo, Luiz Gonzaga Pinto da Gama. Não é? Ou seja, ambos, não é? Tanto o conselheiro delegado quanto Luiz Gama, não é? Que é uma figura super reconhecida como abolicionista, não é? Andaram junto com Teodora. Não é? Ou seja, a gente tem aqui um par muito interessante para a gente pensar a história da abolição, que é Luiz Gama, de um lado, e Teodora, do outro. Então, em lados opostos, de alguma forma, ou seja, ele é um perito da polícia e ele conduz, não é, o corpo de delito, que é, no caso aqui, essa peça documental, não é? Mas ambos pensando a questão da liberdade, a questão da alforria, a questão, não é, da própria abolição. Não é? Então, é isso. A primeira carta é a carta dirigida ao marido de Teodora, cujo destino ela desconhecia. Uma carta sem data, mas, pelo tipo de informação, provavelmente uma das primeiras. Não é? O escriba é desconhecido, ou seja, é impossível a gente, não consta, né, do corpo do processo a autoria dessa carta. Né?
eu transcrevi aqui, aqui é o original dela, né? E aqui a transcrição que eu vou ler para vocês. Meu marido, senhor Luiz, muito hei de estimar que essa vá achar você esteja com saúde, que meu desejo você me mande contar para onde você está morando. Quem me arrematou foi um moço muito rico de Campinas. O homem chama Marciano Quina. Eu fiz uma promessa em Congo. Você não está lembrado da promessa que eu fiz. Você não está lembrado que você, pai, vendeu você para se lembrar da promessa, que me avisou de noite. Eu estava dormindo. Rainha tem companheiro de fazer promessa e não cumpriu. E agora ela está presa no mal. E por isso facilita com os santos. E por isso você veja que a rainha é a maior do mundo e está presa no mal. E não pode se salvar porque São Benedito perdeu ela no mar. Não pode se salvar. Por isso eu não facilito com os santos. Eu espero ainda cumprir, ainda que esteja com cabelos brancos. Seu senhor disse que, disfarçado de dar carta de alforria, de ajuntar o casal responsado, também ajudar a juntar o casal, ganhar dinheiro, pagar o seu senhor da carta de alforria. Eu quero o casal junto para não ganhar dinheiro depois, para pagar a sua senhoria. Senão fica como a rainha. Né? Com alguns trechos difíceis de serem entendidos, mas, no geral, né, essa é a primeira carta da Teodora. Né? A segunda carta é mais impressionante ainda, e, no meu parecer, né, ela é uma carta que foi remetida para o senhor, ou seja, foi encontrada na casa do senhor. Né? Provavelmente ele leu essa carta, né, porque é ele que transmite, que leva essa carta, né, para a delegacia de polícia, e também uma carta que não tem um escriba identificado. Né? E diz: meu senhor, eu tive um aviso de noite. Vinha e me falava, dizendo que eu cumprisse a promessa que prometi de voltar para a minha terra. Essa conga que fala comigo diz que se eu morrendo aqui, não cumprirei promessa, que nem eu só. É um trecho que a gente não consegue decifrar. Você não cumprida essa promessa, porque meu pai foi culpado de eu ser vendida, porque Deus não quer que se aparte conga de preto de Angola. Meu senhor, você é responsável de juntar 100, isso eu quero de me forra, que você me dê licença para eu tirar esmola no domingo, para ir dando para o senhor. Eu já tenho 4.000 réis e você tem 9.000 réis na sua mão. Escrava de você, Teodora. Essas duas cartas são as mais significativas, né? E não são ainda as cartas escritas a partir dessa dupla que é Teodora e Claro. Né? Mas são cartas que tornam possível a gente pensar nisso que a historiografia vem chamando, né, das subjetividades escravas. Não é? Ou seja, são cartas que denotam expressões da subjetividade de Teodora da Cunha Dias. Não é? E elas têm essas duas cartas, não é? Têm múltiplas direções. Não é? Existe todo uma movimentação de concretude, ou seja, como é que eu faço para conseguir a minha liberdade. Não é? Uma dimensão que diz respeito à maneira pela qual a Teodora pensa as relações dentro da escravidão, as relações que ela tem com o marido, as relações que ela tem com o senhor. Não é? Depois, todo o arcabouço religioso que a Teodora lança a mão para conseguir justificar, para conseguir, de alguma forma, obter, né, meios religiosos que justifiquem a sua luta. Né? E, finalmente, algumas figuras, uma figura de ancestralidade que eu acho que é essencial para a gente pensar, não só Teodora da Cunha Dias, mas para a gente pensar também a diáspora. Não é? Ou seja, é uma ancestral que acompanha a Teodora, apesar, né, apesar da passagem do meio, apesar do desenraizamento em relação
a esse universo africano, né? Então, acho que tem elementos aqui que permitem que a gente pense a Teodora e as cartas da Teodora a partir desses múltiplos aspectos que conformam, né, a escravidão, e principalmente que conformam a experiência da escravidão vivida a partir dos escravizados, que é o que eu sempre procurei, não é? Então, no primeiro nível, que é o nível da concretude, não é? Ela busca indagações, informações sobre sobre o paradeiro do marido, não é? Manda notícias a respeito da sua, não é? de onde ela está, de como foi a trajetória dela, e todas as estratégias que ela vai buscando para conseguir formar o pecúlio, não é? Que meu desejo você me mande contar para onde você está morando. Quem me arrematou foi um moço muito rico de Campinas, o homem chama Marciano Quina. Teodora, que fui vendida na vacaria. Seu senhor disse que, disfarçado de dar carta de alforria, de ajuntar o casal responsável, também ajuntar o casal, ganhar dinheiro, pagar o seu senhor da carta de alforria. Então, esses grandes objetivos da Teodora, que são juntar a família, juntar um dinheiro para o pecúlio, né? Obter a alforria e voltar para a África, não é? Dependem, né, desse recurso a elementos concretos, não é? Ou seja, ela precisa se mobilizar no sentido de conseguir, não é, concretizar aquilo que ela deseja, não é? Conclama aliados, não é? Ou seja, ela pensa as relações escravistas, ela pensa as relações com o marido dela, principalmente, a partir de uma lógica de direitos e obrigações, ou seja, não é? Ela conclama de forma incisiva, ou seja, ela obriga de alguma forma, não é? Esse compartilhamento, né, das lutas dela por esses aliados, né? Ela tem dois grandes aliados, de um lado o marido, de outro lado o senhor. E ela vai, de alguma forma, encostar esses indivíduos, né, esses homens, na parede para conseguir aquilo que ela deseja, né? Meu marido, senhor Luiz, meu senhor, que às vezes ela chama de pai também, não é? O cônego Terra, e também um outro senhor que ela chama de pai. Você não está lembrado da promessa que eu fiz. Você não está lembrado que pai vendeu você para cumprir a promessa. Rainha tem companheiro de fazer promessa e não cumpriu, e agora ela está presa no mal. Porque meu pai foi culpado de eu ser vendida, porque Deus não quer que se aparte Conga de Preto de Angola. Né? Para a gente que estuda nações diaspóricas, Marina, né? Ou seja, essa ideia de uma nação Congo-Angola, né? E a maneira pela qual ela pensa essa relação do marido, não só em termos de um casamento, né? Digamos, convencional, né? Mas a partir da ideia de uma união diaspórica, de uma união de nação diaspórica, essa nação Congo-Angola que ela vai argumentar, principalmente diante do senhor, que é um padre, que é um religioso. Né? Deus não quer que se aparte Conga de Preto de Angola. Né? E aí culpando o senhor por conta disso. Né? Os recursos espirituais são muitos e vêm à tona essas expressões de uma religiosidade compósita. Né? A Teodora usa de santos católicos, de entidades africanas e dessas rainhas que a gente não sabe bem, não é, quem são. Não é? Ou seja, ela vai mobilizando, não é, elementos de uma religiosidade compósita, de uma religiosidade diaspórica, não é, que junta, não é, todos esses elementos de crenças africanas e de uma religiosidade católica na qual ela vive na diáspora. Né? Eu não facilito com santos. Deus não quer que se aparte Conga de negro de Angola. E a promessa, eu espero ainda cumprir, ainda que esteja de cabelos brancos. A rainha, que é essa figura difícil da gente perceber exatamente quem é, não é? Ora ela mesma, quando ela diz rainha tem companheiro de fazer promessa, não é? E agora está presa no mal. Ora uma rainha que a gente
pensa, a partir desse catolicismo negro, que tem a figura da rainha, não é? A Nossa Senhora do Rosário, a Rainha do Mar, ou seja, essas rainhas que fazem parte de uma tradição do catolicismo negro. Não é? E, por fim, essa figura da ancestral. Né? Eu tive um aviso de noite, vinha e me falava que cumprisse a promessa que prometi de voltar para a minha terra. Essa conga que fala comigo diz que, se eu morrendo aqui, não cumprirei promessa, que nem eu... 3 pontinhos, né? Que a gente não consegue decifrar exatamente o final dessa frase incrível. Né? Que me avisou de noite, eu estava dormindo. Inicialmente eu pensei, e por isso que eu dei o título de Sonhos Africanos, né? Eu pensei nesse diálogo a partir de sonhos, né? Mas atualmente eu penso num entre-lugar, né? Ou seja, nesse momento que a gente está dormindo, está acordada e que as ancestrais vêm, não é? Conversar com a gente e falar. Não é? E aí eu uso um pouco Leda Martins. Uso Leda Martins em 2 ocasiões, né, para entender quem é essa rainha, né, e qual é essa figura do ancestral, né, esse ancestral que acompanha a Teodora na diáspora, né, ou seja, uma ancestral africana que acompanha a Teodora, né, e aí colocando por chão, né, essa ideia, né, de uma diáspora que desenraiza, de uma diáspora que é morte social, né? E reafirmando esse lugar da diáspora como uma continuidade e uma presença de elementos e de referências africanas. Né? Aí fala a Leda Martins, o ancestral não é apenas aquele que já faleceu, é o que permanece como presença imanente e como acúmulo de conhecimento. O ancestre, ela diz, como o tempo, é a experiência acumulada do vivido, que assegura a transposição das travessias reversas. É fonte de conhecimento. Né? Então, essa figura incrível, né, que aparece nas cartas e que, né, e que dão a essas cartas um sentido africano, né, um sentido de continuidade africana. Né? Uma cosmovisão, eu coloquei aqui, diaspórica, né? E elaborada nessa encruzilhada, e diz a Leda Martins, nem sempre amistosa, entre santos católicos, entidades africanas e rainhas. Né? Acho que a Leda Martins, a gente tem discutido, inclusive no grupo nosso de estudos, né? E nas pesquisas que o povo vem fazendo, né? Como a inapropriada, assim, o quanto é difícil a gente manter a ideia de sincretismo, né? Quando a gente caracteriza essas religiosidades de cunho africano. Né? E como que o conceito de encruzilhada, né? Uma encruzilhada que não é amistosa, né? Ou seja, não é um lugar, não é tranquilo de convivência. Né? Então, como essa ideia, esse conceito da Leda Martins permite que a gente entenda melhor essa composição, não é? Ou seja, como é que essas entidades se compõem sem se misturar, não é? Elas não se neutralizam umas com as outras, não é? Elas convivem, mas cada uma com a sua personalidade, cada uma com o seu lugar apropriado. Né? E ela diz, a noção de encruzilhada, utilizada como operador conceitual, oferece-nos a possibilidade de interpretação do trânsito sistêmico e epistêmico, que emerge dos processos inter- e transculturais, nos quais se confrontam e se entrecruzam, nem sempre amistosamente, práticas performáticas, concepções e cosmosvisões, princípios filosóficos e metafísicos, saberes diversos, enfim. O congado é o que ela estuda, né? Os congados ou os reisados são um sistema religioso alterno, que se institui no âmbito mesmo da encruzilhada entre os sistemas religiosos, cristãos e os africanos, de origem banto,
através da qual a devoção a certos santos católicos, como Nossa Senhora do Rosário, São Benedito, Santa Efigênia, Nossa Senhora das Mercês, processa-se por meio de performances rituais de estilo africano, em sua simbologia metafísica, convenções, coreografias, estruturas, valores, concepções estéticas e na própria cosmovisão que os instaura. Né? É um trecho da Leda nesse artigo dela, Performance da Oralitura, Corpo e Lugar da Memória. Né? Então, como que, a partir desses indícios que a gente tem, a gente pode começar, né, a avançar um pouco nessa discussão a respeito de uma religiosidade compósita. Né? Por fim, acho que um último elemento que eu sempre busquei, sempre me chamou a atenção, né, e que está muito escondido, que está muito pouco esclarecido nas cartas da Teodora, que é essa trajetória dela como uma mulher diaspórica que passou pelo navio tumbeiro, ou seja, que vivenciou, né, o trauma dessa transposição que a gente sabe, né, traumática, violenta, né, de convivência muito próxima com a morte, ou seja, né, buscando, então, nas cartas da Teodora, né, elementos que tragam à tona, né, essa questão do trauma, da transposição, né, da travessia atlântica. Né. E a figura da rainha, que está sempre muito próxima a isso, né, sempre... Né, Rafael Galante está aqui, e Rafael diz, olha, vamos lá nas congadas, vamos lá nos cantos e vamos entender quem é essa rainha. Né? Eu demorei um pouco, né, para articular isso. Né? E aí você encontra, né, esses cânticos, né, da Congada Mineira, onde aparece o drama manifesto, né, da passagem do meio, né, da viagem transatlântica, né, dessa figura. Né, e a rainha, né, então, ela diz, né, na carta dela, e por isso você veja que a rainha é a maior do mundo e está presa no mal, e não pode se salvar porque São Benedito perdeu ela no mar. Então, uma referência ao trauma muito sutil, muito pequena, mas que tem relação com essa rainha, tem relação com esse zum, zum, zum do mar, né, do que falam os cânticos, né, do Congado Mineiro. Né. Acho que a gente pode... essa ideia, não é, do trauma, de alguma coisa impossível de esquecer, mais difícil de expressar, não é? Ou seja, uma certa dificuldade, não é, que a gente encontra nos testemunhos e nos relatos, não é, para tentar remontar o que foi essa passagem do meio, não é? Ou seja, como é que esses escravizados e as escravizadas viveram, não é, esse momento, não é, traumático que é a viagem transoceânica. Né? E aí a gente pensa essa questão do silêncio, não só o silenciamento que a historiografia e que os estudos tradicionais fizeram do lugar da escravidão, do lugar das mulheres, do lugar, não é? Ou seja, obliterando sempre, né? Mas também, e aprendi isso com a Helena também, não é? O silêncio como uma arma de sobrevivência, não é? Ou seja, você silencia aquilo que você não quer explicitar, você silencia aquilo que você não quer lembrar, não é? Ou seja, um artifício para o silêncio como um artifício de se afastar, não é? Disso que é traumático, disso que é impossível de esquecer, mas difícil de se manifestar. Não é? E aí eu pego aqui um trecho de um viajante padre, Louis Gaffre, no livro dele Vision sur le Brésil, 1910, né? Que ele diz, né? A velha negra nos recebeu muito bem. Sua grande face não anuncia à primeira vista as experiências desastrosas dos longos anos de servidão. Mas foi em vão que eu tentei fazê-la falar sobre os velhos tempos, sobre a abolição dos escravos, sobre a condição dos senhores. A velha mulher dissimulava atrás de um grande sorriso de dentes sempre brancos uma espécie de reserva que não me permitia lhe arrancar a não ser fragmentos de conversa. Não é? Então, uma das dificuldades, não é, da gente reconstituir essas dores da escravidão, não é, por parte de quem viveu, não é, o trauma de quem viveu
o processo, né, doloroso, tanto da diáspora quanto da escravidão. Né? E aí eu não posso deixar, e Malu está aqui, Malu vai entender, não é? Não posso deixar de não mencionar, não é, a obra da Maria Odila, não é? E Cotidiano e Poder em São Paulo, no século XIX, uma obra, a Livre Docência da Maria Odila, de 1984, de onde a gente tirou o nome do grupo. Ana Gertrudes Jesus era o nome original, né, da Livre Docência da Maria Odila, e esse prefácio da Ecclesia Bose, que é alguma coisa estrondosa. Né? Há obras, ela diz, que nos mostram a sala de visitas da história, com os retratos emoldurados na parede, os móveis de estilo e um belo arranjo para ser visto. Mas há pesquisas que vão aos fundos das casas, às cozinhas, à oficina, que esgaravatam os terrenos baldios onde se lançam os detritos, aqueles lugares onde se movem as figuras menores e furtivas. E continua. Aí, nesses telheiros e porões, nessas brenhas domésticas, essas sombras se escondem, tapam o rosto com as mãos e fogem. Não confiam nos historiadores, nem que delas se aproximam revestidos com as insígnias de poder. Mas vamos nos sentar à beira do poço, erguer do chão um caco de louça esquecida, esperar. No terreno agreste, quem sabe, ouvir uma bulha de passos que volta, a roupa batendo na tábua, a colher no tacho, um lamento, uma canção talvez. Refazer essas suas histórias não requer uma competência abstrata para lidar com o passado, mas uma evocação semelhante à evocação religiosa, ou melhor, uma invocação. Né? Então, acho que, né, dizendo desse cuidado que a gente deve, extremo, né, que a gente deve ter ao lidar com essas histórias, né? E ter muita paciência, e pesquisar muito, e ler muito processo criminal, e ler muito documentação, e buscar nas entrelinhas, né? Ou seja, como é difícil, né, a gente retirar e chegar, né, a essas migalhas de histórias a respeito dessas classes subalternas, né? Porque o silêncio é também o lugar de refúgio, né? É também o lugar onde se escondem, né, e tapam o rosto e não falam aquilo que a gente quer, né, ouvir. Né? Mas é um pouco isso, e uma homenagem também a Maria Odila. Né? Eu vou continuar. Essas são as cartas do Claro e da Teodora, ou seja, cartas feitas a partir dessa parceria dela com ele. Né? A letra é caracteristicamente do Claro, né? A dobradura, ou seja, a maneira pela qual, né, ele vai articulando essas 4 cartas que são feitas a partir dessa parceria entre o Claro e a Teodora. Né? Essa é endereçada a Luís, escravo de João Rodrigo da Cunha, na cidade de Limeira, ou seja, uma carta escrita para o marido da Teodora. Né? Meu marido, senhor Luís, São Paulo. Desculpe. Muito hei de estimar que você esteja com saúde. Eu estou aqui na cidade, eu vos escrevo para você se lembrar daquela promessa que nós fizemos. Eu hei de procurar por você, mando muita lembrança para você e ajunta um dinheiro lá, se puder vir falar comigo, venha. Se não, manda a resposta e dinheiro, vá juntando lá mesmo. Se caso eu me arranjar por aqui, manda o propiolar dessa vossa mulher Teodora, escrava do cônego Terra, que foi vendida na vacaria. No subscrito, excelentíssimo senhor Luís, escravo do defunto João Rodrigo da Cunha, na cidade de Limeira. Né? Essa é outra, endereçada também ao Luís da Cunha, para ser entregue ao escravo do senhor João Dias da Cunha, na cidade de Limeira. Ela vai tentando, de alguma forma, imaginar, não é, pistas, não é, onde ela pudesse encontrar ou mandar as cartas. Né? De novo, o escriba é esse pedreiro, claro. Excelentíssimo senhor Luís da Cunha, em São Paulo, 20 de outubro de 1866. Eu hei de estimar muito que essa, gozando a sua felicidade, como para mim desejo, noto bem,
para me fazer o favor de vir falar comigo sem falta. Me falta 198 mil réis para minha liberdade. No mais, me mande a resposta dessa para o senhor Domiciano, na cidade de Sorocaba. No mais, estou pagando como uma escrava desse padre malvado. No mais, adeus, até um dia que Deus me ajude com a sua graça divina misericórdia. No mais, sou a sua mulher, Teodora da Cunha Dias. Não é? São cartas de autoria do Claro, não, são cartas ditadas pela Teodora e escritas pelo Claro. Não é? O Claro tem um nome social, ele é Claro Antônio dos Santos, não é um escravo de ganho, é o escriba, sabe ler e escrever, é pedreiro, é carpinteiro, não é? E durante o processo ele se encontra fugido. Não é? Ele tem, de alguma forma, todos os... ele é um outro lado da escravidão urbana. Né? Então, se a Teodora é a escrava doméstica, não é? Que lida com todas as dificuldades e vence de determinada forma, não é? O Claro é o pedreiro que recebe dinheiro, não é? Que tem bens, que tem namorada, que tem a sua amante, que tem quartos alugados pela cidade. Não é? Então, é um indivíduo, de alguma forma... É uma outra lógica da escravidão urbana, né? Uma outra figura da escravidão urbana. Não é? E essa é uma ilustração do Debré, esse é um anúncio de escravo fugido. Não é? Fugiu no dia 3 do corrente de fevereiro, o abaixo-assinado, o escravo do abaixo-assinado, o escravo de nome Claro, alto, robusto, fula, com sinais de bexiga, 30 anos, bom carpinteiro, que foi comprado a 3 de abril ao senhor, etc., em virtude, etc. O abaixo-assinado recorre, pois, às autoridades e amigos e julga desnecessário declarar que, se entregassem, não é, pistas sobre Claro, ele gratificaria. Não é? Correio Paulistano, 15 de fevereiro de 1867, anúncio fornecido pelo Rafael Galante, que foi lá atrás das informações. Né? Ele é um indivíduo organizado e é um indivíduo que tem bens. Né? Então, antes de fugir, antes ele vai embora para o Paraná, ele organiza, né, os seus bens, ele faz listas de bens e ele deixa esses bens em procuração para os seus companheiros. Né? Faz uma procuração para o senhor Francisco Benedito de Assis, pela ordem minha, né? E aí lista todos os bens que ele tem. Um colete de seda preta, um dito chapéu de sol de seda, um chapéu de cabeça, um chale de lã branca, uma calça de seda preta, e assim vai. Né? E contabilizando, né, o valor de cada um desses bens que ele tem que deixar para conseguir, né, fugir, porque está sendo procurado. Né? Ele é um escriba, não é? Ou seja, ele usa da escrita. Esse é um papel timbrado que tem uma cena não é? Da Faculdade de Direito, né? Do Largo São Francisco. Não é? Tem lá, não é? É um escriba, tem uma assinatura muito especial, não é? Escravo criado obrigado, Claro Antônio dos Santos, no seu sítio em Juqueri. Ainda tem, não é, um sítio e uma casa, etc. Então, é uma outra personalidade, não é? Que é exatamente esse outro lado da escravidão. Não é? Marcelo de Salete gosta da figura do Claro e eu tenho uma certa implicância. Eu preciso confessar que o Claro não é uma pessoa muito, né, muito agradável para mim, mas acho que a obra do Marcelo de Salete, né, recompõe, né, essa figura de um outro escravizado. Né? A escrita de Claro, e aí a gente tem um outro nível de interpretação, não é? Ou seja, o que é essa escrita popular, o que é essa escrita, não é, de escravizados, não é, que dominam, de alguma forma, não é, a arte de ler e escrever. Não é? Um evidente formalismo e a observância de regras do protocolo epistolar. Não é? Então, tem lá o endereçamento, não é,
toda uma gentileza inicial das cartas, e depois se despede, depois ou seja, claro, domina de alguma forma essas regras do protocolo epistolar, né? Ou seja, ele se mantém. No meio disso tem aquilo que a Teodora dita, né? Então a gente vai vendo exatamente essa composição, né? Incorreções na escrita, né? Elipses, alterações, inversões, mas que nunca comprometem o sentido das palavras. A gente entende perfeitamente sobre o que Claro está falando, né? Meu filho, essa é a carta para o filho dela. Meu filho, hei de estimar muito a sua saúde, como para mim desejo muito bem, para você me mandar escrito, né, como vai de saúde. No mais, eu boto minha bênção, Deus te abençoe para muito tempo. Eu te desejo, como para mim desejo muito, da gente investigar essa escrita popular e essas incorreções, né? Nas cartas ditadas, e aqui que eu acho que entra um pouco a Teodora, ou seja, o movimento dela de ditar, né, e dizer aquilo que ela está... né, ela compra a carta, ela está dizendo o que ela quer. Não é? E aí a gente vê isso que é uma coisa que eu acho que vem do oral, né? O fato da oralitura da Teodora, né? O fato dela estar ditando essas cartas. Ritmos, rimas e um fluxo muito rápido de pensamento em temas que vão se encadeando, vindos da oralidade que invade e preside a escrita, né? Eu vos escrevo para você se lembrar daquela promessa que nós fizemos, e eu hei de procurar por você, muita lembrança para você. Ajuda um dinheiro lá, se puder vir falar comigo, venha. Se não puder, me manda a resposta, e dinheiro vai juntando lá. Se caso me arranjar por aqui, manda o propio lá. Para me fazer o favor de vir por o nada falar comigo sem falta. Me falta 198 mil réis para a minha liberdade. No mais, me mande a resposta dessa para o senhor Damasciano da cidade de Sorocaba, sem falta. No mais, estou pagando como uma escrava malvada, escrava desse padre malvado. No mais, adeus, até um dia que Deus me ajude com a sua graça divina misericórdia. No mais, sou sua mulher, Teodora da Cunha Dias, né? Então, todas essas eu não sei trabalhar isso, porque isso faz parte de uma área específica da linguística, né, que vai estudar as recorrências, as tautologias, os anacolutos, os dietíquos, que indicam, né, essa escrita que tem a marca da oralidade, né, que é, né, essa oralidade que está expressa aqui nessa imagem do Marcelo de Salete, né? Uma das imagens que eu acho mais bonitas, que é a Teodora sussurrando, né, ao ouvido do Claro aquilo que ela deseja, né? E esse conceito da oralitura, né? Ou seja, dessa transposição ou dessa impossibilidade da gente colocar em dualidade, em oposição, oralidade e escrita, né? Então, essa ideia também aqui de uma encruzilhada entre a oralidade e a escrita a partir da Teodora. A oralidade não é a ausência de escrita, mas uma outra lógica. E nessa oralidade, a presença dos provérbios, né? Ou seja, como que o provérbio é um elemento que faz parte dessa oralitura, né? Que aparece no escrito, no ditado da Teodora, né? Deus não quer que se aparte conga de preto de Angola. Essa conga que fala comigo diz que se eu morrendo aqui não morrerei que nem eu, 3 pontinhos. Desculpe. Por fim, e como não poderia deixar de ser, né, a ideia de que a Teodora vive uma sociedade urbana, uma sociedade onde a escrita, de alguma forma, se impõe, né? Ela está lá do lado da Faculdade de Direito, ela está lá, não é, com seus escribas, ela tem um senhor que é um senhor religioso, né?
senhores religiosos que fazem questão, às vezes, de ensinar a ler e escrever os seus escravizados, mas existe também um elemento africano, né? Ou seja, um convívio com a escrita, ou pelo menos um convívio com a percepção de que a escrita é alguma coisa importante e de que, através da escrita, você se comunica, né? A Teodora tem plenamente, né, ciência dessa, não é? Que é através da escrita que ela vai conseguir, né, reestabelecer as suas relações, não é? Que é alguma coisa que vem também, não é, da experiência de encontro entre africanos e portugueses na África, principalmente na África centro-ocidental. Uma das figuras mais impressionantes na história social Congo-Angola é exatamente a figura do ambaquista, não é? Aquele homem africano que se especializa na escrita, não é? e que vai percorrendo os territórios de Angola, não é? Se colocando a serviço, não é, dos sobas, a serviço dos governos locais, não é? Então, a ideia, não é, de que esse conhecimento e dessa importância da escrita, não é, é alguma coisa que também vem, não é, da experiência africana, da mesma forma que o catolicismo, né? Ou seja, ambaquistas e apropriação da escrita, apropriação da religião cristã, católica, são elementos que fazem parte desse universo pregresso, né, da Teodora. E aí, Joseph Miller dizendo que é preciso cada vez mais prestar atenção nesses elementos africanos, né, nos elementos africanos que vêm com a diáspora, né, recuperando, ele diz, sentidos mais autônomos e mais africanos do que meras reações, adaptações ou assimilações às normas dos seus senhores, algumas vezes até mesmo quando codificados em termos cristãos e europeus, não é? O percurso deve começar, ele diz, por meio de vidas e cognitivamente moldadas na África, foram maioria nas fases mais dinâmicas de todos os centros nos quais as identidades brasileiras tomaram forma, não é? Então, a gente prestar atenção nisso, né? Ou seja, que o tráfico durou até 1850 e que levas e levas de africano não pararam de chegar. Então, a ideia de que essa história da África precisa ser recuperada como base dessa visão de mundo, não é, desses elementos que fazem parte também da história da Teodora, não é? Nas considerações finais, duas observações, né? Em primeiro lugar, essa ideia de que Teodora vive num mundo urbano, num mundo pleno de escrita, né? E ela percebe o valor da escrita, né? Um universo onde uns leem, outros escutam, ou simplesmente veem, mas todos se aproximam, bem ou mal, da escrita, todos a percebem e experimentam a sua presença, né? Um texto do Favre, 1985. E, em último lugar, essa ideia de que é preciso, quando a gente lida com essa escrita subalterna, não é, deixar de lado a ideia de influências, a ideia de um ambiente que, de alguma forma, dita para Teodora aquilo que ela quer, né? Observar, não é? Superar isso, que eu acho que é o que a Helena trabalha, quando ela trabalha com a Carolina Maria de Jesus, não é? Superar a desconfiança que paira sobre a autoria, né? A autoria desses setores subalternos, né? Pensando isso como ficção, resultado de influências externas, mais do que expressões dos sentidos de si, não é? Recuperando, ela diz, não é, a inventividade criativa dos subalternos, não é? Um trecho da Beatriz Sarlo, Tempo Passado, Cultura da Memória e Guinada Subjetiva, de 2007. Né? Finalmente, né, esse epílogo, né, o historiador não necessariamente vai atrás do final, né? Ou seja, até um determinado tempo, para mim, o que teria acontecido com a Teodora não era alguma coisa essencial, não é? Ou seja, a gente, não é? A gente usa o processo criminal, as cartas, mas não necessariamente o historiador precisa desvendar, não é, todo o destino e
mas eu tenho um super parceiro, não é? Fascinado pelo trabalho da hemeroteca, né? E, finalmente, o Rafael Galante me deu, não é? esse possível epílogo, não é? Da vida da Teodora, quando ele localizou no Correio Paulistano, de 10 de novembro de 1868, não é? O anúncio da morte de uma Teodora, 60 anos, africana, morta por paralisia, não é? Que provavelmente, não é, é a nossa Teodora, que morre, portanto, muito próxima àquilo que ela está brigando, lutando. Não é? E aqui coloco um cântico, não é, que acompanhava os sepultamentos dos africanos e dos afrodescendentes em São Paulo, registrados pelos memorialistas, não é, com esse prefixo zi, né, que vem da linguagem banto, né? Zizoio que tanto vê, ziboca que tanto fala, ziboca que tanto comeu, e zi bebeu, zicropo que tanto trabalhou, ziperna que tanto andou, zipé que tanto pisou. Não é? Então é isso. E só para terminar, a ideia, acho que uma das grandes preocupações que eu tive desde o começo era tornar essa Teodora cada vez mais visível, né? Ou seja, que as pessoas entendessem e compreendessem quem foi essa mulher, né? E que, de alguma forma, né, botasse no mundo, né, essa história da Teodora. Né? Ela foi verbete num dicionário, que é o dicionário organizado pelo Flávio, pela Lili, né, Enciclopédia Negra, né, Teodora da Cunha Dias, século XIX, né, e aqui a ilustração que acompanha o verbete. Né, o trabalho do Marcelo de Salete, que está botando a Teodora no mundo, né, Prêmio Jabuti, né, do ano passado, né, com publicação já fora do país, né, em Paris, e não sei mais onde, né, mas que está colocando essa história da Teodora no mundo, né, e significativamente. Né, um enredo diferente, mas é isso, Teodora está no mundo. E, por fim, não é, nos últimos, acho que no final do ano passado, começo desse, uma sensibilização do Arquivo de Estado, não é, de São Paulo, a partir de uma iniciativa que foi uma iniciativa dos funcionários, não é, de chamar à tona essa presença negra no Arquivo do Estado. Não é, uma exposição que é feita, não é, que está lá no prédio do Arquivo do Estado, e recuperando não só figuras, né, importantes, como Teodoro Sampaio, como Carolina de Jesus, como Luiz Gama também, mas também a Teodora como uma das expressões, né, dessa consciência negra e dessa história negra de São Paulo. E aqui a reprodução das cartas, né, também já nas mãos do Arquivo do Estado. E é isso, muito obrigado. Essas são as referências e todos o trabalho. É isso, obrigado.